DanteCast. Olá, eu sou Ítalo Menezes e esse é o DanteCast, o podcast oficial do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. E comigo hoje, Dr. Luiz Nakayama. Olá, nós temos hoje a honra de estar aqui com o Dr. Daniel Chamier. Ele é um médico graduado por Teresópolis, lá no Rio de Janeiro, fez clínica e cardiologia lá no Rio, veio para São Paulo para fazer angioplastia hemodinâmica no Dante Pazanese, fez fellow de pesquisa em Case Western em Cleveland e possui doutorado pelo Dante/USP. E eu tenho a honra aqui de apresentar e chamar. Bom dia. Chamier. Bom dia, Luiz, bom dia, Ítalo. Prazer estar com vocês, no meio de amigos e vivendo essa experiência constrangedora, mas ao mesmo tempo legal. Que é isso, cara. Seja bem-vindo. Me conta uma coisa, você é carioca, né? Você é o primeiro Chamier cardiologista da família ou tem algum outro? Não, tem o original. Meu pai é o primeiro Chamier médico da família. Que legal, E faz intervenção em cardiopatia estrutural e congênita. Então, o primeiro Chamier aí pro lado dos adultos sou eu. Então, ele foi a pessoa que te estimulou a fazer medicina e daí fazer cardiologia? Cara, acho que de certa forma, assim, meu pai nunca teve uma influência direta de ficar em casa falando de medicina. Acho que meu pai e minha mãe sempre tiveram muito cuidado com não influenciar os filhos, sabe? Mas é inevitável, né? Você vê teu pai de branquinho todo dia, bip tocando, indo pro hospital, fazendo procedimento. Então, assim, às vezes é aquela coisa, pega na escola, filho, tem que correr no hospital que tem uma emergência. Aí você vive aquele ambiente, né? Então, desde pequenininho, eu sempre vivi o meio do hospital, tudo. Então, acho que foi uma influência silenciosa, mas que muito forte. Bem aceita pelo seu pai, quando você escolheu? Cara, foi... Eu não lembro exatamente, assim, quem não gostou... Não é que não gostou muito, mas quem ficou meio ressabiado. Meu pai e minha mãe aceitaram, porque eu sempre falava que eu ia... Se eu não fosse atleta, eu seria médico. Um dos dois decidiu que eu ia ter que fazer um teste vocacional, que era um teste que durava uma semana lá no Rio, na época. E... No primeiro dia, foi um dia inteiro de entrevista e teste disso, teste daquilo. No primeiro dia, quando meu pai foi me buscar no final do dia, a coordenadora chamou e falou, olha, se você não quiser perder seu tempo nem o do menino, leva, porque esse aqui é para medicina mesmo, não tem muito jeito não. Mas aí acho que deu uma tranquilidade do tipo, pô, tentamos, é isso aí. É o jeito, né? É isso aí que ele vai ser e vamos lá. Você falou em atleta, você gosta de fazer esporte? Como é que é? Como é que foi essa tua história de atleta aí? Cara, eu sempre gostei de esporte a vida toda e joguei vôlei desde que eu era pequenininho. Comecei com 8 anos jogando vôlei pelo Fluminense, embora eu não seja tricolor, fique tem que deixar registrado, notado, né? Isso. Mas assim, sempre foi a minha vida, assim, era o que eu queria fazer mesmo. Só que aí a vida vai te mostrando que você é pequeno, que você não tem físico para chegar tal, e acabou que na época de fazer vestibular eu tive que escolher se eu ia seguir ou se eu ia fazer vestibular. E aí acabou que o bom senso veio e... O cara é alto pra caramba, é pequeno, né, cara? A gente vê como esporte, assim, vôlei, basquete. Não, naquela época já era pequeno, imagina hoje. Pô, legal. E como é que foi essa transição do Rio de Janeiro para São Paulo? Como foi difícil? Como é que é essa questão cultural que a gente vê um pouquinho? A transição, na verdade, não foi planejado, cara. Chegar no Dante não foi uma coisa que eu planejei, honestamente. Assim, eu tenho um grande amigo que hoje foi residente daqui, que hoje está lá em Maringá, o Júlio. E a gente já era amigo lá no Rio antes de eu vir para cá. E o Júlio também queria fazer hemodinâmica, ele estava 1 ano na minha frente, na época. E naquela coisa de, sabe, quando vai apertando o funil, para onde vai, aonde você vai fazer a sua residência, a gente um dia estava no hospital conversando e o Júlio conversava dos dramas, para onde ir, para onde não ir. E um dos médicos do hospital falou, olha, por que vocês não procuram São Paulo? E a gente, São Paulo não, pô, complicado, o negócio é ficar aqui no Rio. E aí ele falou, pô, tem um carioca que tá lá, cara, procura lá no Dante, tem um cara chamado Dimitri. E aí, deixa quieto. E acho que o Júlio ficou com aquilo na cabeça e começou a pensar nisso mais a fundo e entrou em contato com o Dimitri, veio aqui conhecer, ficou impressionado. E aí acabou passando, fez a residência aqui. E durante aquele ano de residência dele, que era o meu segundo ano de residência de cardiologia lá no Rio, o Júlio ficava na minha cabeça o tempo todo falando, você tem que vir para cá, você tem que vir para cá, você tem que vir para cá. E na época, eu acompanhava um grupo de hemodinâmica lá no Rio, o Hélio Roque e o Júlio Andréa, que eram os caras assim que até hoje eu adoro eles, venero o jeito de trabalhar, o jeito deles serem assim como pessoa. E eu queria trabalhar no grupo. Então, a minha ideia era acabar residente de cardiologia, vou ser treinado por eles e vou ficar aqui. E ao mesmo tempo tinha o Júlio do outro lado, toda semana. Pô, você tem que vir para São Paulo, aqui é diferente, aqui é completamente diferente do que a gente fazia aí.
E ficava aquilo, mas eu não tinha muita certeza. Até que a gente foi para um congresso da SBHCI. E aí, naquele congresso, a gente começou a participar das sessões de tema livre e tudo. E, pô, de 10 temas livres, 8 eram do Dante. Pessoal de terno, gravata, apresentando trabalho de assistente farmacológico com ultrassom. Eu falava, cara, é diferente mesmo, eu tenho que ir para lá. E aí foi, assim, em 2 meses eu decidi que eu vinha para São Paulo para fazer a prova. E aí, cheguei aqui. Legal, muito bom. É muito diferente, né, Luiz? O carioca do pessoal daqui de São Paulo, né? Sacanagem. Não, eu vim de fora. Eu sou isento aqui nessa conversa, tá? Sou lá de cima, sou do Nordeste. Tem na verdade, é uma transição, apesar de ser o estado mais próximo, né? Existe literalmente uma transição de costumes e cultura, né? Para você foi muito diferente, Chamier? Assim, Cara, o começo foi. Porque eu fui criado em Ipanema, então acabava a minha residência, ia para casa. Tudo bem que era uma outra época da vida, né? Com muito menos responsabilidade do que hoje. Acabava a minha residência, ia pra praia, correr na praia, jogar meu vôleizinho na praia. Ou de noite, dava uma volta na lagoa correndo, chegava em casa, tomava um banho, estudar. Era uma outra vida. Cheguei aqui, para ir para Ibirapuera, já fica trânsito, cruza 23, aí chega lá, vai estacionar o carro, não sei o quê. Você já... não vou mais não. Então, assim, você já desiste, sabe? A Já coisa dá uma te puxa... desestimulada. Desestimula muito mais. Então, assim, é um estilo de vida completamente diferente. E como é que foi, você, quer dizer, teve essa influência então do Júlio para você vir para São Paulo, quer dizer, são essas boas influências, né, na nossa vida, né? É a pessoa que te chama para um pouco mais para cima. E aí, assim, você já veio pensando em algum lugar ou você veio estudando onde que você poderia fazer a prova? Cara, não, assim, a vinda para São Paulo foi ou eu vou pro Dante Pazanese ou eu não vou para nenhum lugar. Continuo no Rio onde eu estava, que era o que eu queria fazer. Então, o Dante era o único lugar assim que me faria sair do Rio para vir. E naquela época, para você entrar na hemodinâmica, as vagas eram fechadas, né? Então só os residentes do Dante que passavam. Então eu tinha que ver no final do ano se o pessoal da residência aqui não ia querer. Acabou que todos quiseram, então as vagas de hemodinâmica foram preenchidas. E aí abriu uma vaga na angioplastia clínica, que eu tive que fazer lá no ambulatório com o Luiz Fernando, com a Marinela e com a Áurea. E abriu um concurso para aquela vaga, para fazer um ano lá, para depois entrar na hemodinâmica. E assim foi meu caminho. Então vim fazer a prova aqui para passar na angioplastia clínica. E como foi esse concurso, né? Os investigadores da gente falaram que teve uma curiosidade antes de fazer esse concurso. Aí você tava falando da parte cultural, aí é diferente, tá vendo? Lá no Rio a gente faz prova do jeito mais confortável possível. Você vai fazer prova de bermuda, chinelo, camiseta, a camisa mais velha que você tem que estar à vontade, cara. E quando eu vim, e na época, a minha esposa, que a gente não era casado ainda, ela... Naqueles 2 meses de turbilhão, esquece o Rio, vamos mudar para São Paulo, fazer prova pro Dante. Ela ia fazer cardiologia. E aí eu convenci ela a vir para cá comigo. E ela foi fazer a prova para a Escola Paulista na época, para a residência. E curiosamente a minha prova era de dia 1º de dezembro, a dela era dia 2 de dezembro. Então assim, foram 2 dias seguidos, a gente veio junto. E a gente ficou num hotelzinho lá na Paulista. E aí, como a minha prova era primeiro, cara, passei a noite inteira estudando lá as coisas que eu não sabia, continuo sem saber, arritmia, aquele bando de coisa que não caiu nada daquilo. Mas eu tava lá no hotel nervoso, estudando, e ela, na hora que eu tava saindo de bermuda, chinelo e tal, ela falou, onde é que você vai? Pode voltar aqui. Eu falei, cara, eu vou fazer a prova, lápis na mão, caneta e bermuda. Aí ela falou, não, volta, cara, isso aqui, você tá em São Paulo, você tem que ir arrumado, não sei o quê. E ela tinha botado na minha mala uma calça jeans, uma camisa dessas de manga, assim, sabe? Era a única que eu tinha, não tinha paletó, ela botou terno, escondida, nada. né? Botou escondido, porque eu não sabia nem que eu tinha aquela roupa. E aí ela me fez botar aquela roupa, eu vim xingando da Paulista até aqui, bravo pra caramba, eu vou chegar lá igual o Mauricinho, como é que eu vou passar nessa prova, não sei o quê. Aí quando eu entrei no corredor da angioplastia clínica, cara, tinha entre 20 e 30 pessoas, eu não lembro agora quanto era, mas era um bocado de gente. Todo mundo de terno, gelzinho no cabelo, tinha uns de gravata, pastinha. Aí, imediatamente, de Mauricinho, eu passei a ser o mais mulambo do grupo, assim, no estalar de dedo. Aí, lascou, ferrou tudo, né? Só mandei a mensagem, esquece, não vai dar certo isso aqui não vou passar. O primeiro impacto é grande. A minha sorte foi que, no dia quem ia aplicar a prova era o Fausto, e acho que ele teve algum procedimento ou uma reunião, alguma coisa. Acabou que era marcado para as 8, ele chegou mais 8h30 para aplicar a prova. Então, naquela meia horinha ali, todo mundo confinado no mesmo lugar,
eu acabei vendo que a maioria ali era só, sabe, o cara, só impressão, o cara bota aquela roupa, aí tinha uns com a pasta vazia para entrevista, porque tinha entrevista depois também. E aí eu fui ganhando confiança, eu falei, cara, agora vai ser do meu jeito, do jeito que eu estudei, esquece o visual da coisa, e sentei e fiz a prova. Importante como a confiança leva a gente para ter os melhores resultados, né? Chame aí, depois você entrou na angioplastia clínica, fez 1 ano, depois fez a hemodinâmica, e aí foi para os Estados Unidos. É uma curiosidade da gente, né? A gente vê você lá, um chefe do staff da hemodinâmica, o cara, pô, ficou um tempo nos Estados Unidos. Como é esse caminho? Como foi que você foi inicialmente para a faculdade lá nos Estados Unidos? Esse caminho, sim, eu sempre tive meu pai me falava muito isso, né? De completar minha formação fora do país, em algum lugar que fosse liderança dentro daquilo que eu quisesse fazer. Então, isso sempre teve muito forte na minha cabeça, assim, que eu queria sair. E até, quer dizer, no meio da minha residência, já havia meio que uma conversa para eu ficar no Dante como um staff. Só que eu ainda tinha na cabeça aquela coisa que eu ia voltar para o Rio e que eu queria muito trabalhar com meu pai, né? Isso seria para a gente a coisa mais prazerosa do mundo, né? Ter, além do relacionamento pai-filho, a gente trabalhar junto. E acabou que meu gosto pela intervenção coronária foi aumentando cada vez mais durante o período que eu fiquei aqui. E, naturalmente, eu comecei a gostar também dessa parte de imagem invasiva, de imagem intracoronária, na época com ultrassom ultracoronário. E durante a minha residência, a gente teve acesso ao OCT, que estava chegando ainda no mundo, né? Começando no mundo. Um primeiro dispositivo bem rudimentar, que nem tinha sido aprovado pelo FDA para uso nos Estados Unidos. E na época que a residência foi chegando ao final, que a conversa sobre ficar aqui, persistir no Dante como um staff, foi se concretizando, o Alexandre Abizade, naquela época, teve uma grande influência nisso, né? Quando ele era o chefe aqui da hemodinâmica. E aí ele me ajudou ele me ajudou a concretizar essa vontade de ir. Ele também compartilhava do mesmo conceito de que eu tinha que sair para solidificar essa formação e a liderança nesse campo. E nesse ponto ele me ajudou a conseguir uma bolsa, né, para ir para fora, que foi uma bolsa conseguida por intermédio dele, mas que na verdade o pessoal de Cleveland mesmo, que também estava querendo fellows estrangeiros, ajudou a viabilizar a bolsa e aí me contratar como um research fellow. Então era um contrato com a universidade de fellow por uma bolsa que começou aqui e acabou sendo concretizada lá. Legal. Mas sem um empurrãozinho daqui, jamais eu teria conseguido ir. Na verdade, você quer dizer, cada vez mais você tinha toda uma trajetória Rio de Janeiro, viver muito bem ali, quer dizer, trabalhar perto do seu pai. Para quem não conhece, né, o pai do Chamier, ele é um exímio hemodinamicista e é um dos maiores nomes em questão em cardiopatia congênita, em estrutural de congênita, quer dizer, e você tinha talvez uma meta traçada na sua cabeça e você quer queira que não, você acabou indo mais por questão de gosto, amor pela ciência, seria isso, né, Chamier? Quer dizer, você tem uma... Não sei, não era amor pela ciência, assim. Eu comecei a gostar, porque assim, enquanto eu estava lá no Rio, eu sempre acompanhava muito de perto a congênita. E o meu contato com a cardiopatia de adulto ou a doença coronária era um contato meio durante a residência, os estágios que eu fazia e tal, mas a vontade de entrar em sala e fazer procedimento era em congênita. E quando eu vim para cá, eu comecei, por não ter meu pai do meu lado, eu comecei a viver a hemodinâmica aqui e gostar daquilo. Então, eu adorava fazer angioplastia. E aí eu comecei a pensar se eu realmente gostava de congênita ou se eu só gostava de estar com meu pai. E ao final de 2 anos de residência, eu percebi que eu não gostava muito de congênita. Eu gostava de estar do lado dele. Então, eram coisas diferentes. Eu tive que separar isso na minha cabeça. Então, esse foi um processo interno de entender que a congênita... Depois, quando eu parava para pensar e falava assim, se meu pai aposentar e não estiver comigo, eu vou gostar de fazer isso sozinho? Esse era o meu maior questionamento. E eu falei, cara, acho que eu não vou gostar disso. Mas eu gostava muito de fazer uma angioplastia, de um caso complexo, fazer uma bifurcação, tratar um tronco. Então, eu gostava daquilo ali e tinha prazer naquilo. E cada vez mais que o tempo ia passando na minha residência, aquilo se aflorava em mim e cada vez mais apagava o gosto pela congênita. Então, foi assim que aconteceu. A ciência nisso tudo, quer dizer, eu não dissocio, eu nunca consegui separar, sabe? Eu sempre tive a vontade de ser um cara que pesquisa coisas que são dúvidas que eu tenho durante o tempo que eu estou em sala. Então, o meu lado acadêmico sempre teve uma visão mais de uma resposta prática.
de como foi o eyesight, como são todos os outros estudos que a gente faz aqui, os do tronco que a gente está conduzindo agora, são sempre questionamentos que a gente tem durante o nosso dia a dia, que aí você vai procurar na literatura, aquilo não existe ainda uma resposta, eu falo, poxa, por que a gente não pode viabilizar isso aqui? E o Dante dá todas as ferramentas para a gente fazer isso. Então, o lado da pesquisa, o lado da ciência, como vocês falam, ele corre em paralelo com aquilo que eu gosto de fazer, que é a intervenção coronária. Muito bom. Falando no eyesight, foi tua tese de doutorado, né? Como que veio essa ideia? Da onde partiu isso? Como foi? Cara, o eyesight ele foi publicado, a gente só conseguiu publicar ele ano passado, 2021. Mas é uma ideia que começou no final de 2014. Então, em dezembro de 2014, eu tinha o OCT, a gente já tinha algum tempo de uso aqui, mas nos Estados Unidos ele tinha sido aprovado para uso clínico em 2010. Então, você vê assim, são 4 anos de uso nos Estados Unidos só. E em dezembro de 2014, um grupo japonês fez o primeiro estudo randomizado, comparando angioplastia guiada por OCT versus ultrassom. Era um estudo pequeno, de 60 doentes, randomizou 30 para cada lado. E eles fizeram uma metodologia completamente equivocada, no sentido, não só a metodologia científica do paper em si, do trabalho, mas o método como ele aplicava o OCT para a guia dos procedimentos, que era uma coisa que a gente fazia completamente diferente aqui no Dante. E a conclusão, e esse paper foi publicado no Circulation. Então, você pega um jornal de alto impacto e você olha na conclusão do Circulation. O OCT não pode ser utilizado para guiar a angioplastia coronária. Essa era a conclusão do Circulation. É muito contundente para um estudo de 60 doentes. E aí aquilo me motivou a falar, não, a gente faz diferente. O uso do OCT pelo grupo japonês está equivocado. Então, vamos fazer um. Então, eu comecei a conversar com o pessoal, aí falava com o Ribamar, falava com o Ricardo, falava com a Abzade. Cara, vamos desenhar um estudo melhor e mais robusto do ponto de vista científico, talvez um pouco mais de paciente, mas metodologicamente melhor. E assim foi, a gente começou a desenhar, eu botei aquilo no papel, a ideia começou a sair, a gente foi correndo atrás aqui no Dante de viabilizar os catéteres de imagem e a gente começou a conduzir. Então a gente teve um processo de 2 anos de inclusão, mas uns 2 anos, mais um ano de follow-up, já dá 3, mais um ano para analisar aquilo tudo, porque era um monte de imagem. Então, eu tinha que fazer todas as angiografias, analisar todos os AIVOS, todos os OCT, fazer a estatística daquilo tudo, que era uma estatística complexa. O Lucas, que hoje está aqui, teve papel super importante nisso. Então, foi um estudo 100% conduzido no Dante Pazzanese, com recursos do Dante, totalmente Dante Pazzanese o estudo. E a gente conseguiu depois publicar no mesmo jornal. Foi parar no Circulation e agora com uma outra conclusão. Então, ainda tinha esse lado de que teria que ser. E esse não era meu projeto de tese original. Meu projeto era fazer uma análise longitudinal dos estentes absorvíveis na época, que estavam em alta. Então, eu tinha criado um modelo tridimensional no OCT para dentro desse modelo 3D, calcular o grau de degradação do estente ao longo do tempo e ver a resposta vascular. E acabou que esse estudo era de uma companhia que interferia muito na forma como a gente queria apresentar os dados, e aquilo foi me incomodando com o tempo, e um dia eu falei com o Alexandre, falei, olha, vamos ter independência, o eyesight estava começando a acelerar a inclusão, eu falei, olha, é o melhor momento, estava no meio do doutorado, estava já atrasando um pouco o início, aí eu consegui trocar o projeto, falei com ele, falei com a doutora Amanda, a gente mudou, e o eyesight virou o projeto oficial do doutorado. E como é que você, quer dizer, o eyesight, para quem lê intervenção, né, eu acho que deveria ser só visto no nicho da cardiologia intervencionista, porque ele traz alguns frutos em relação ao quanto que a arma, o poderio da imagem, ela auxilia, né, em termos de impacto, desfecho, o quanto que ele pode, de fato, implementar uma mudança, né, na prática que você vai estar. Quer dizer, você vai estar com o paciente deitado ali, o que eu consigo utilizar e o que me traz de benefício em relação ao tratamento do paciente. Então, hoje em dia, ele é uma publicação que é levada em consideração, não é só porque é publicado no Circulation, mas a gente vê referência sobre referência. Ele é uma metodologia muito bem, como é que se diz, robusta, né? E como é que você vê assim em relação como é que a estrutura no Brasil, você que ficou 3 anos lá nos Estados Unidos e está voltando para os Estados Unidos, o que você vê de diferente aqui no Brasil? Porque como é que foi a batalha para conseguir fazer esse estudo? Então, ó, o eyesight ele é um estudo que é contemporâneo de um outro na mesma linha, chamado iLumin 3. O iLumin é um estudo americano, multicêntrico, que tem um grupo muito forte por trás, de Nova York, e que tiveram uma ideia muito parecida, na mesma época. A gente começou a inclusão do eyesight antes
deles começarem a inclusão do iLumen. Na mesma época, tá? Então, o Dante começou antes. A gente teve a ideia antes, montou o projeto primeiro, começou a fazer e eles tiveram uma ideia muito parecida, simultaneamente começaram depois da gente. E eles botaram muito mais pacientes do que a gente. Eles botaram quase o dobro de pacientes do que a gente. Só que tinham tantos centros envolvidos que se cada centro fizesse 12 casos, eles acabavam o estudo. E a gente teve que fazer tudo aqui sozinho. Então, assim, o financiamento da indústria, por exemplo, é muito mais fácil lá fora do que conseguir aqui. Até porque as matrizes estão todas lá. Então, os contatos são todos feitos lá. Então, é muito difícil eu conseguir que uma matriz americana venha investir no Brasil, num estudo com uma pessoa que ela nunca viu falar na vida. Por que vai fazer no Brasil, eu não posso fazer aqui nos Estados Unidos? Então, essa é uma dificuldade que a gente encontra. E a outra são as fontes de fomento. A gente tem hoje FAPESP, CNPq, quer dizer, tem algumas que ajudam, mas é um processo ainda, na minha cabeça, muito mais complicado de conseguir do que lá fora. As opções para você conseguir são menores aqui e a quantidade de funding não é igual você tem lá fora. Então, você quer fazer um grande estudo randomizado com o mesmo rigor científico que a gente tem, com uma grande CRO por trás, com um core lab independente fazendo análise, com você subsidiando os catéteres para outros centros que vão poder te ajudar. Esse é um estudo muito caro. E a gente não tem um funding do Brasil que nos ajude a fazer isso independentemente, sabe? Então, a gente precisa ou fazer um combinadinho de vários fundings ou a própria instituição ajudar. Então, é mais complicado a gente fazer. Não é impossível, tanto que a gente consegue fazer aqui as coisas, né? Mas depende muito da gente vestir a camisa, assumir aquilo e abraçar na unha para fazer sair do que lá fora, onde você já tem uma estrutura montada, né? Mas... Eu não sei se você vê desse jeito. Eu acho que na época que foi concebido e o jeito que você fez, ainda é uma época, eu diria, romântica, porque você fez passo a passo. Quer dizer, você foi vendo onde é que existia lacunas ou brechas para você poder puxar. Não é que nasceu um estudo, ó, vem aqui, estou apresentando para a CIOR, a pessoa falou, não, aqui vamos fazer um funding aqui, e o estudo vai. Quer dizer, você viu que existia os catéteres, poderia ser utilizado na prática, você falou, não, aqui sobre o catéter a gente puxa para uma tese, vamos tentar estudar. Mudou um pouco, talvez, né? Acho que desde a época, talvez, do Covid, o Brasil tem entrado cada vez mais em voga, a gente tem tido cada vez mais estudos, né, impactantes em grandes revistas, né, e acho que notou-se que o Brasil ele é um país de respeito do ponto de vista científico. Então, você acha que mudou um pouco, talvez, nos últimos 2 anos? Um pouco mais de... talvez porque é investimento, né? Quer dizer, quem está lá nos Estados Unidos... Eu acho até que mais de nos últimos 2 anos, né? A pandemia, certamente, fez o Brasil aparecer, talvez, mais em termos de qualidade de produção, porque o Brasil sempre teve produção acadêmica, né? Uhum. Mas acho que talvez o volume, a qualidade e o alto impacto dos jornais publicados, isso talvez tenha mostrado que, olha, a gente tem competência para fazer aqui também, né? Mas eu acho que tem um pouquinho mais de tempo que isso tem mudado, né? Tem mudado. Eu não sei se foi o grupo do Coalizão, né? Mas acho que foram 3 papers seguidos, sim, né? Em grandes revistas. Eu acho que não estou dizendo que eles foram, mas acho que quando a pessoa vai ler, né? E começa a ver, isso aqui é um estudo indiano, isso aqui é um chinês, existe essa... se nós somos também um pouco mais... talvez a gente tenha até um certo grau de... Putz, se eu vou ler esse estudo, mas... Revistas grandes têm cada vez mais tido... Antigamente só tinha o trabalho do Anis Hassi, né? Como primeiro cientista brasileiro, como primeiro autor em estudo com New England. E, obviamente, Renato Lopes. E aí, cada vez mais... Então, acho que abriu-se uma brecha e... Não estou dizendo os 2 anos, mas os últimos 2 anos me parece que foi um pouco mais assuntuoso esses renomes do Brasil. E como é que você vê essa transição entre Brasil e Estados Unidos? Como é que foi a sua experiência lá, em Cleveland? O que você notou? Quer dizer, você já tem essa diferença entre o Rio, né, da Bermuda, pro almofadinha de São Paulo. E como é que é do brasileiro pro americano? Cara, a minha transição foi... Eu sou um ser muito adaptável onde eu tô, sabe? Então, eu não sinto muito as mudanças, não. Mas foi um período em que eu tinha um propósito. Eu fui lá para aprender, para me dedicar. Então, sim, foram 2 anos em Cleveland em que eu fui realmente para mergulhar de cabeça naquilo. E eu tenho o bom hábito de conseguir me enfiar em muito mais coisa do que eu consigo fazer, sabe? Então, me sobrecarreguei de uma forma absurda. Na época que eu fui, minha filha tinha 6 meses. Então, tinha minha esposa em casa cuidando de uma neném. Eu saía de casa às 7h e pouca da manhã, morava na frente do hospital, então saía muito cedo, voltava à meia-noite.
E aí eu ouvia da mulher em casa, no hospital cada vez mais coisa, eu abraçava tudo. Mas, assim, foi uma experiência muito boa, cara. Foi viver uma realidade. Você chega, toda quinta-feira tinha um Grand Round da cardiologia. Então, você imagina sentar no auditório para comer um pedaço de pizza no almoço e ter um Brown dando uma aula para você. Quer dizer, isso era um negócio que me impactava. Então, você chegasse, aquela coisa, aqueles auditórios meio arquibancada, que você vê em coisa filme. de filme mesmo. Exato. Aí você chegava lá, cara, e eu vivi uma época em Cleveland que o Daniel Simon, que era o chefe da cardiologia, tinha sido recém-contratado, ele estava reformulando todo o departamento e ele trouxe 3 caras prêmio Nobel. Então, assim, você imagina, você está sentado numa cadeira, do seu lado tem um sujeito que ganhou um prêmio Nobel ali. Então, assim, essas coisas eram realmente... Você está vivendo um ambiente que você fala, pô, eu não pertenço a isso aqui, né? Isso aqui, aquilo era... E aí você começa a ver que aquelas pessoas são pessoas normais como você, que te encontram no corredor, que te cumprimentam, que querem saber como é que você está, como é que está sendo a tua adaptação, se teu filho está bem. Então, assim, isso era legal, assim, essa interação era muito legal, sabe? A curiosidade das pessoas também de saber como é que é no Brasil, como é que você está gostando de lá, como é que foi para você. Então, assim, tinha uma reciprocidade de sentimento. Eu sempre tive uma boa relação com o pessoal de lá. Talvez tenha dado sorte de ficar num hospital que as coisas funcionavam bem, os funcionários eram super agradáveis, a relação era ótima. E aprendi muito, né, cara? Fui para me dedicar bem. Tinha um chefe assim, brasileiro, né? Também, tinha um chefe brasileiro, que era o Marco Costa. Mas a interação no dia a dia não era nem tanto com ele, assim. A gente tinha uma interação com os outros fellows internacionais, com os funcionários do Core Lab em que a gente ficava, com os funcionários da hemodinâmica, com o pessoal da cardiologia. Então, foi uma interação boa. Apesar de eu ter um brasileiro que certamente facilita na tua chegada, o resto era o convívio diário. E tem o dia a dia da cidade, né? De você aprender. Eu lembro que eu cheguei, era começo ainda do pós-verão ali, e aí, primeiro inverno em Cleveland, cara, você ia no mercado e ficavam uns botijões com líquido azul, aquela galera correndo para pegar aquele negócio, e fala, cara, que diabo é isso? Todo mundo vai beber essa aguinha azul. Eu tô curioso agora, o que é isso? Aí era um negócio para você botar no carro, aquele líquidozinho que limpa o vidro, a aguinha do para-brisa, não congelar. Aí no dia que... Aí você vai aprendendo aquelas coisas, né? Você vai sair com o carro, aquela neve, você passa a mão, fica aquela tudo esfumaçado no vidro, que você não vê nada. Aí você vai tentar jogar a aguinha para limpar, a aguinha tá congelada. Aí eu aprendi a água. Eu era um dos primeiros a pegar um garrafão de água azul. Eu tinha essas coisas, aprendi aquela vassourinha que também, sabe? Que tem uma espátula de um lado e a vassourinha do outro pra você quebrar o gelo. Então, assim, você vai aprendendo a viver. Os perrengues da vida americana. Mas assim, são experiências muito legais, né, cara? O nosso carro era um carro de tração traseira. E na neve aquilo não anda, é perigoso de andar. Então, você tem que... Todo americano, o cara compra um jogo de pneu de inverno ou de neve. E aí, quando começa a mudar a estação, você vai lá, levanta o carro, troca os pneus e anda com pneu de neve. E, obviamente, que tu não sabia, né? Claro que não. Então, a gente está parado no sinal, começou a nevar, e quem disse que o carro saía? Não sai. A galera buzinando atrás e o carro só rebolando e não andava, o carro não anda. Então, assim, são experiências. Você tem que sair no meio da neve, sai do carro, começa a empurrar pro cantinho, chama alguém para te ajudar. Mas são experiências legais. Chegou a ver algum jogo lá, não? De basquete? Havia. Eu vivi, quer dizer... Cleveland é uma cidade que não tem muito o que fazer do ponto de vista social. Então, ela vive em torno da medicina. A medicina em Cleveland é muito forte em todas as áreas. E dos esportes. Então, o que segura a economia de Cleveland são os esportes americanos e a medicina. E o Cleveland Cavaliers é um dos carros-chefes. Então, todo fim de semana que tinha, a gente estava lá, comprava lá aqueles ingressos para ficar lá em cima na arquibancada. Era diversão, porque não era só o jogo. Então, como é muito frio... Você tem um museu, aí você tem um monte de restaurante que você escolhe o que você quer comer. Né? É um programa. É um programa social em que as famílias vão com seus filhos e aproveitam. Minha filha era pequenininha, então tinha um monte de parquinho, um monte de coisa, e cheerleader tirando foto. Então a gente ia muito nos jogos de basquete e no futebol americano eu costumava ir muito também com os meus amigos lá. Aí era frio pra caramba, porque o estádio ficava na beira do lago, mas eu ia muito. Quer dizer, você ficou 2 anos lá, voltou para o Brasil, deve ter tido um problema de readaptação, né? E agora você está com essa proposta, para quem não sabe, né? Você foi aceito lá em Yale, né? Na universidade. Como é que foi essa transição? Como é que foi
esse pedido, o que você fez, como é que você vê. Eu falo do Mark Costa por quê? Porque acho que quem vai estar ouvindo esse cast pensa assim que ir para os Estados Unidos, ou ir para o Dutch, ou agora ser para aí, é uma coisa do outro mundo, quer dizer. E aí quando você vê um brasileiro indo para lá, você fala, não, peraí, o que aconteceu? Qual que foi a trajetória? Como é que é a experiência? O quanto que a gente tem que estudar? O quanto que a gente tem que ser apaixonado por tudo isso que a gente faz, né? Então, como é que foi essa transição? O que aconteceu? Cara, assim, até agora eu ainda estou processando isso, porque foi uma coisa completamente inesperada. Eu não estava trabalhando, buscando nada nesse sentido. E aconteceu exatamente assim. Um dia tinha acabado uma angioplastia na nossa sala 1, que para quem não conhece é um corredor longo, então a sala 1 fica lá no final do corredor. E eu estava me deslocando para fazer um outro caso na sala 6, que é justamente no extremo oposto. E no meio do caminho tocou o meu telefone e quem estava me ligando era o Irã, que era o diretor do Core Lab em Cleveland na época. E aí eu atendi o telefone e ele me perguntou rápido assim, Daniel, você conhece a Alexandra Lansky? E eu falei, cara, sei quem é, mas nunca falei com ela. Ela me ligou aqui perguntando de você, queria falar contigo. Posso passar teu contato? Eu falei, pode. Aí manda meu e-mail para ela. Ele falou, não, ela queria falar no telefone. E aí ele mandou meu contato. Quando eu acabei a angioplastia que eu ia fazer, já tinha uma mensagem dela, perguntando se podia fazer um Zoom. Eu falei, posso, que dia que você quer marcar? Ela falou, se você puder, queria ser agora. Eu falei, bom, olhei no quadro, tinha pouca coisa, estava acabando, era final do dia. Falei, tá bom, faço o Zoom agora. E aí ela já me veio com esse convite para ir para Yale, de uma forma que eu fiquei assim meio calado no Zoom. Sabe quando você fica meio congelado? Eu falei, cara, peraí, o que está acontecendo? E inicialmente era um projeto de montar um programa de imagem em toda a hemodinâmica da Yale, mas criar um core lab de imagem para pesquisa clínica. Então eram duas atividades separadas. E que no começo eu não quis isso. Então a nossa especialidade, você sabe disso, é muito técnica e também depende de uma maturidade, tanto como pessoa como maturidade técnica de habilidade. E o Dante me proporcionou tudo isso, né, cara? Eu cheguei aqui molecão de bermuda e chinelo e eu amadureci aqui dentro, como homem, como operador, como tudo. Então, a gente está hoje num momento da nossa carreira em que a gente está começando a fazer coisas complexas que dão muito prazer para mim, de executar aquilo. E eu falei, cara, eu não quero abrir mão da minha profissão ou abrir mão de fazer esses procedimentos para ir para uma universidade, ficar coordenando um programa de imagem sem eu ser o cara que está fazendo. E na ocasião eu neguei o convite. E ela me disse que meu nome tinha sido indicado por um outro médico de Nova York, que é um cara que é um dos pioneiros no ultrassom intracoronário, que é o Gary Mintz. E o Gary tinha botado meu nome no começo da lista. E meu nome era o primeiro dessa lista. E por isso ela tinha me ligado em primeiro lugar. Mas eu era, sem dúvida nenhuma, pelo que ela tinha me falado, a pessoa mais difícil, que envolvia uma imigração, com família, tudo. E as outras pessoas que ela tinha eram americanos que já estavam lá, que era muito mais fácil essa transição. Então ela fez a entrevista com todo mundo e ao final disso ela entrou em contato de novo, falando, olha, a gente quer você mesmo. E a gente queria que você trabalhasse na hemodinâmica também. Então, há um projeto hoje institucional, não é de uma pessoa. Então, a Yale entende que a hemodinâmica precisa subir de nível para acompanhar o nível da cardiologia. E isso é uma coisa que vem da Alexandra, vem do chefe da hemodinâmica, vem do chefe da cardiologia. Então, eles entendem que para me ter lá, eu tenho que estar em sala fazendo procedimento também. E aí veio o convite de uma outra forma. De, olha, a gente quer você aqui, a gente quer que você trabalhe na hemodinâmica com a gente, coordenando a parte de imagem, estruturando o nosso centro de intervenção complexa. E aí, nesse ponto, ofereceram para minha esposa continuar a trabalhar no eco lá. Quer dizer, o convite passa a ser um convite que você não tem como recusar. Mas foi assim que aconteceu. Meio súbito, completamente inesperado. E no fundo, eu acho que eu era a pessoa certa, talvez, a pessoa certa no momento certo, que encaixa naquele projeto, sabe? Existem alguns modelos de você, desde cedo, planejar aquilo e seguir uma trajetória que vai te levar até aquele ponto, que nunca foi o meu caso. Mas talvez as coisas que eu fiz ao longo desse tempo todo aqui no Dante encaixa com o projeto que eles têm para agora. Então, acho que foi só uma coisa de ser a pessoa que executa aquilo que eles precisam para um projeto que está em necessidade dessa pessoa. É uma constelação de fatores para você chegar ali. E
E agora que você vai, né? E acho que a questão... Você... me ficou bem claro para você quando a gente vê na sua entrevista que, assim, o quão apaixonados nós somos, né, na hemodinâmica pelo procedimento. Quer dizer, eu gosto de ciência, você gosta de ciência, eu adoro gestão, eu adoro ver planilha, mas, assim, parece que a gente não... Nós somos médicos, né? E na nossa essência, como médico, existe assistência, e nossa assistência é dentro de um laboratório de hemodinâmica. Tanto que tem pessoas que até ficam na dúvida por que nós tomamos as medidas que nós tomamos, mas sempre é relacionado ao Cath Lab, né? Ou seja, está perto da sala de hemodinâmica, do laboratório de hemodinâmica, porque ali é onde a gente respira a nossa ciência, né? Ainda que faça publicações, que é uma coisa linda, parece que a gente não fazer um procedimento, nós jogamos, quer dizer, 6 anos de medicina, 2 de clínica, 2 de cardio, 3 de hemodinâmica, mais a pós-graduação, quer dizer, tudo isso para você ser um chefe de laboratório que seja de Yale, que seja de Harvard, só para poder ter o título e não entrar em sala, né? Lembra-se muito essa paixão pela medicina, né? Mas é o que eu estava falando lá no começo. Eu sempre gostei desse lado acadêmico, de fazer um trabalho, de publicar, mas a motivação para isso sempre foi a experiência clínica. Eu não sou aquele pesquisador que fica fazendo pesquisas aleatórias ou que segue uma linha de alguma coisa que um dia pode dar. Eu sou o cara que eu estou em sala fazendo. Eu sou um operador que está lá fazendo procedimento e me vem dúvidas. Então, a gente tem dúvida todo dia. E eu acho que são essas dúvidas que motivam o crescimento da gente. E as dúvidas é que me movem a querer fazer uma pesquisa. Então, quando você tem um questionamento, seja ele qualquer, e daí que vem as ideias. Então, você está fazendo alguma coisa dentro da sua área. Você tem uma dúvida e aquela dúvida não tem uma resposta, é ali que eu vejo o gancho para tentar fazer algum estudo, entendeu? Então, aí eu começo a pensar, a gente tem condição de fazer, a gente tem paciente para fazer esse trabalho, a gente tem estrutura para conduzir uma pesquisa que permita me dar uma resposta sobre isso. Se a gente consegue, se eu vejo que a gente tem tudo isso, aí me vem muito forte a vontade de querer fazer aquela pesquisa, entendeu? Mas vem dali. Nunca foi ao contrário de ser o pesquisador que vai pesquisar alguma coisa para ver se dá para fazer. Então, sempre foi a parte clínica me puxando questionamentos que me motivassem a fazer essa pesquisa. Então, eu não consigo fazer pesquisa se eu não estiver trabalhando. Esse é o ponto, e isso ficou muito claro para o pessoal da Yale. Eu não sou um pesquisador, quer dizer, eu visitei a universidade por 1 dia e meio. Eu tive a oportunidade de conhecer um sujeito que eu não vou me lembrar o nome, mas é um sujeito, assim, o cara é o chefe da pesquisa em animais e do que eles chamam de Translational Research, né? A pesquisa translacional. Rapaz, o laboratório do cara tem coisa para animais que a gente não faz em humanos aqui no Brasil, sabe? Então, assim, a estrutura, o equipamento de hemodinâmica, de PET scan, de tudo, são coisas extremamente sofisticadas e futuristas que pode ser que um dia gerem alguma coisa, mas ele começa a te falar os projetos, tem um monte de projeto que vai para todo lado. Eu fiquei meio, poxa, o cara tem uma linha de pesquisa aqui, tem outra que vai para lá, tem outra que vai para cá. E no final das contas, aonde aquilo tudo vai levar? Eu tenho essa dúvida. Eu não sei onde é que aquele sujeito, com toda aquela estrutura, vai caminhar com aquele bando de projeto. O que aquilo vai levar para ele? Eu não sei. O que sempre me motivou foi a questão clínica, foi a dúvida clínica. Então, acho que... são pesquisas diferentes, né? É transnacional... E a gente tem essa questão clínica, né? Que é sempre quer dizer, o cara que vai pesquisar proteína, ele sabe lá que diabos ele vai achar no meio de uma proteína. Talvez ele tenha um fundo, ou que ele tenha pensamentos sobre estudar, mas para a gente que gosta de clínica, a gente sempre quer E assim, você só consegue ter um insight da dúvida tendo um problema, né? Você tem que estar toda hora sendo questionado na prática clínica para você desenhar um estudo para ver se ele consegue responder. Isso é bem interessante. Essa é uma coisa que acho que tem muito a ver com a gente que está no dia a dia, né, Xamier? Tá na assistência, né? Fazer na prática. Se não tiver, eu acho que a gente não vai conseguir responder as perguntas para resolver o nosso problema e principalmente do paciente, né? Que eu acho que é isso. É porque a gente tem uma dúvida e a nossa primeira reação é ir na literatura procurar se alguém já estudou aquilo. E aí você vê que não, e você para às vezes para perguntar, por que não pode ser eu então pesquisando isso? Por que eu tenho que esperar alguém fazer e não eu fazer aqui dentro? A gente criar a nossa experiência. Então essa é a chavezinha que me motiva ali, sabe? E você fez várias dessas perguntas e fez várias publicações aqui pelo Instituto, né? Só para deixar isso bem frisado, que a gente está no nível, como disse o Dr. Foster, maior do que Yale, né? Com certeza. Hoje não tem a dúvida, na hemodinâmica não tem dúvida. Aproveitando em dúvida, aproveitar que eu estou entre 2 grandes hemodinamicistas. Fisiologia coronariana versus
método não invasivo. E é isso, é puramente investigação de isquemia ou a gente consegue ver alguma coisa a mais? Ítalo, essa é uma pergunta que é antiga, mas que assim, eu sempre tento tirar o versus da jogada ali. Eu acho que a fisiologia invasiva ela não está para competir. Acho que é mais uma ferramenta no arsenal diagnóstico e terapêutico que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a fisiologia coronária ela avançou muito nos últimos anos. Antigamente, existia uma coisa que eu costumo brincar, que era as pessoas usavam a fisiologia como um sinal de trânsito. Você bota um guia de pressão lá embaixo, mede um gradiente pressórico, deu abaixo de um ponto de corte X, você trata, acima daquele ponto de corte você não trata. Isso era a pesquisa da isquemia. Então, você botava o guia lá embaixo, você via, tem isquemia nesse vaso? Então eu vou tratar. Não tem? Então não vou tratar. Então, era assim que fazia. E muitas vezes ele competia, vamos botar entre aspas, contra os métodos não invasivos que também foram desenhados para fazer a pesquisa de isquemia. Da onde que começa o primeiro ponto que alavanca isso? É que a maioria dos pacientes que chegam para fazer intervenção, chegam sem qualquer prova de avaliação funcional não invasiva. Então, esse era o primeiro ponto. E aí o intervencionista se depara com uma lesão moderada, uma lesão duvidosa, uma clínica que não é muito convincente. Então, a forma de você confirmar se aquela obstrução que você está vendo é efetivamente fluxo limitante causadora de isquemia, era fazer a fisiologia invasiva, uma vez que você não tinha a prova funcional não invasiva. Então, esse era o ponto. E as pessoas usavam, dá positivo trata, dá negativo não trata. Ponto. Era tão simples quanto isso. Hoje, a fisiologia ela evoluiu para um nível em que, além de você detectar se há isquemia no nível daquele vaso, a gente também pode usar aquela ferramenta para nos orientar com relação à distribuição da doença, aonde você vê as perdas pressóricas ao longo do vaso, se você tem efetivamente uma lesão focal que se beneficia de um tratamento percutâneo, essa doença é uma aterosclerose difusa, que contribui para aquela isquemia que você vê, e botar a estente ali não vai melhorar nada. Então, ela avança no melhor entendimento da doença coronária. Hoje, o estudo da microcirculação é muito forte. Então, a gente tem hoje armas muito potentes para medir a funcionalidade, a resposta da microcirculação, e a gente consegue fazer planejamentos do nosso tratamento. Então, você faz uma coronariografia, você tem lesões espalhadas pelo vaso, e eu consigo fazer simulações do tipo, se eu tratar essa lesão aqui, eu ganho fluxo, eu melhoro isquemia. Então, antes de botar um stent, eu consigo hoje fazer essas simulações e saber se eu vou efetivamente beneficiar o paciente. Então, quando você olha para esse lado, você vê que não compete em nada com a prova funcional não invasiva, seja ela qual for. Ecostresse, cintilografia, qualquer uma. Então, você pode pegar um paciente com uma angina típica. Então, assim, não tem dúvida com relação ao quadro anginoso. O sujeito tem, vamos botar uma isquemia na parede anterior, por um método não invasivo. Isquemia bem documentada. Faz o CAT e aí você pega uma DA com múltiplas lesões. Então, a gente não tem dúvida do quadro clínico, a gente não tem dúvida de que a parede anterior sofre isquemia. Por que eu faria fisiologia nesse caso? Se eu já tenho um diagnóstico feito. Eu posso ir além com a aplicação da fisiologia. Além de confirmar a presença da isquemia, eu posso saber de onde vem essa isquemia. É o combinado de toda a aterosclerose que eu estou vendo, ou tem uma lesão em particular que causa uma grande redução de fluxo e é ela que contribui com essa isquemia. Quando a doença é difusa, o nosso tratamento percutâneo não vai melhorar muito. Agora, as lesões focais, o nosso tratamento é focal, o implante do stent ele é focal. Então, aí a gente consegue localizar pontos que podem se beneficiar de uma revascularização percutânea. Talvez aquele sujeito com uma doença mais difusa se beneficie mais de um enxerto cirúrgico que vai proteger toda a circulação para trás. Então, a gente consegue entender muito melhor e manejar melhor esse paciente. Então, não é de forma alguma competitivo e Perfeito. sempre complementar. Muito bom. Não, e você... Eu entendo que... É que nem eu lembro do teste ergométrico, né? A pessoa, e a gente, na cardiologia, a gente sempre faz mais ou menos, né? Se sim, se não, né? Dicotomial, ou seja, ou é positivo, é 0, 1. Então, todo mundo é FFR positivo, FFR negativo. E acho que com o aparecimento da reserva de fluxo fracionada e depois com IFR, DFR, RFR, parece que subiu um pouco mais a qualidade de como a gente conseguia fazer a avaliação. Você vê também, deixa-me, que cada vez mais as pessoas têm utilizado mais a ferramenta, trocado o FFR com adenosina para... Sim. Por causa desse ferramenta, né? Por causa dos índices não hiperêmicos, né? Isso, Assim, é mais fácil de fazer. Então, assim, só para quem está nos ouvindo entender que a gente... Explica um pouquinho aí. A fisiologia invasiva, ela começou lá atrás com a medida de fluxo. Era uma medida direta de fluxo que era extremamente influenciada por variações na frequência cardíaca, na pressão. Aí se passou a fazer a medida relativa, que era você fazer o fluxo hiperêmico dividido pelo fluxo basal, que é o CFR. Mas mesmo assim, a condição basal ela é extremamente influenciada por todas essas condições que a gente está falando, até que o Nico Pius, no comecinho da década de 90, criou o FFR, que era um índice baseado em pressão e não mais em medida de fluxo,
que era mais estável, a pressão, se você não tiver doença, ela não deveria variar ao longo do trajeto do vaso, então passou a ser muito mais reprodutível e fácil de fazer. Só que requeria e requer ainda a hiperemia máxima, que é você administrar adenosina para poder pegar aquele gradiente numa fase em que a resistência microvascular é mínima, para que você, tirando a resistência do sistema, um gradiente pressórico possa ter uma relação linear com o fluxo. Então, qualquer mudança na pressão simularia uma redução de fluxo. Então, esse era o conceito do FFR. Só que o FFR ele foi criado numa época também, a gente está falando do comecinho da década de 90, em que o poder computacional que a gente tem hoje, o Lui, mais do que ninguém pode falar disso. Quem sabe, né? Quem sabe. O FFR ele era extremamente rudimentar no ponto de processamento de poder computacional para processamento de dados. Então, ele vinha de uma comparação da PAM contra a pressão média medida pelo guia e não a pressão absoluta. Então, você pega a pressão média de cada um como uma média de 3 batimentos. Estou falando a comparação de 2 médias em uma média de 3 batimentos. É a média da média da média. E hoje, os índices não hiperêmicos passam a te oferecer uma medida batimento por batimento em subjanelas do ciclo cardíaco em que você consegue ter uma precisão muito melhor do que você está medindo. De forma que hoje você consegue essas curvas de pullback que permitem a gente mapear a distribuição da doença coronária com muito mais fidedignidade do que a gente fazia no passado. Então, o poder, quer dizer, a tecnologia como um todo, o avanço da humanidade e o computador em si, né? Você explica melhor o termo técnico do que eu. Mas esse poder de processamento permitiu que se avançasse na forma como a gente processa a fisiologia coronária. E aí o avanço é inegável. Então, hoje você tem ferramentas muito mais modernas do que se fazia no passado. Então, todas as companhias criam o seu índice. Para o médico é muito mais fácil de fazer. Você dispensa o uso da adenosina, você tem um pullback muito mais refinado do que a gente tinha na época, você tem mais precisão, você simula o que você vai fazer. Então, assim, o FFR passa a ser hoje uma ferramenta, na maioria dos serviços, como uma ferramenta secundária de complementação. E eu ainda não gosto muito da comparação dos dois, não, porque eu acho que quanto mais informação, sempre melhor. Mas como primeira linha de investigação, hoje o índice não hiperêmico ele assumiu um papel que eu acho que não tem volta, sabe? Me parece uma realidade. Tem a ver muito o que você está querendo explicar. A questão da tecnologia tem a ver com a aquisição de sinais, né? Então, cada vez mais ficou um pouco mais sensível e resolução de pressão em tempo e espaço, né? Então, os catéteres ficaram melhor. A questão da computação, ela ajudou demais. Daí é uma coisa... E para onde a gente vai daqui 10, 15 anos vai ser bem interessante. Mas, nitidamente, isso daí mudou a prática clínica, né? Acho que E aí, nós estamos, talvez, com a maior autoridade nacional e uma das maiores do mundo. Tanto é que vai para Yale exatamente por causa disso. Porque é o tanto que ele estuda, o tanto que ele faz, o tanto que você publicou e o tanto que você é apaixonado por tudo isso daí, o quanto que essa ferramenta traz pra gente. Obviamente, o intuito não é só falar sobre isso, né? É mais falar sobre a sua história no Dante. E eu queria, acho que, talvez agradecer aqui já finalizando, pelo tempo. Daria para falar mais 1 hora só sobre FFR, só fisiologia, mas é exatamente isso. Onde a gente temos bastante coisa. Lembrar que nós temos uma série de fóruns já falando sobre isso, né, Xamier? E o pessoal procurar aí dentro da programação YouTube, do Dante, do YouTube e o fórum do Dante também. Só lembrar do YouTube, pessoal, no fórum do Dante, para vocês verem aulas sensacionais. Daniel, mais algum comentário? Quer deixar algum recado final aí antes de você... Não, na verdade eu queria agradecer vocês dois pelo convite. Eu tenho certeza absoluta dentro de mim que eu não sou merecedor disso aqui, mas assim, é um prazer enorme estar no meio de amigos, dentro da casa que me acolheu, já vão 16 anos quase, né, que eu cheguei aqui. E agora um momento assim tô curtindo cada momento do finalzinho, sabe? E, sei lá, isso aqui é só um resumão de tudo, né? Faz a gente relembrar um monte de coisa para trás. É bem legal. Que legal, muito bem, parabéns. E a gente te espera também nos próximos podcasts aqui lá. A gente faz um Zoom, né? Alguma coisa aí. Pra tu trocar experiência já quando estiver lá. Muito obrigado, parabéns. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Uma produção Fundação Adib Jatene.